Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa revista da Escola Dominical com a Central Gospel. Hoje nós vamos abordar a lição 4. Estamos estudando as epístolas gerais. A epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. Na epístola de Tiago, podemos chamar ela de a epístola da fé e as obras, não é? A fé é confirmada pelas obras. Já na epístola de Pedro, que nós vamos iniciar hoje, é a epístola da esperança. E as de João, a epístola do amor. Fé, esperança, amor são as 3 virtudes teologais. E a de Judas, a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Muito bem, nós estudamos lição 1, 2 e 3, a epístola de Tiago. Hoje vamos entrar na epístola de Pedro, a epístola da esperança. Falemos então do texto bíblico que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13. Vamos começar, aliás, capítulo 1, 13, verso 16 a 19 é o texto bíblico básico. E depois iremos ler também 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, 4, verso 11 e 13. Começamos então aqui 1 Pedro, capítulo 1, 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Verso 16, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 4, e verso 11 a 13, temos, deixando, pois, toda malícia, e todo engano e fingimentos, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Amado, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Vamos ao texto áureo. Bendito seja o Deus que nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Comecemos com a palavra introdutória dessa lição. O autor das epístolas universais, que aqui leva seu nome Pedro, escreveu sua primeira carta por volta do ano 63 depois de Cristo, reafirmando a verdadeira graça de Deus e exortando os crentes à firmeza na fé. 1 Pedro 5,12. Nela, o apóstolo Pedro se identifica como presbítero. Já no início da segunda epístola, ele apresenta-se como Simão Pedro, servo e apóstolo. As cartas, 2 Pedro 1:1. As cartas foram destinadas aos cristãos em 5 regiões. Era uma carta geral, 1 Pedro 1:1, sendo 3 delas Ponto, Capadócia e Ásia.
e essas regiões são mencionadas também em Atos 2:9. Parece que muitos ouviram a pregação de Pedro no dia de Pentecoste. Então, nós temos pelo menos 3 dessas regiões lá também mencionada no dia de Pentecostes. Ele mandou para os que estão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Galácia e Bitínia não são mencionados, mas Ponto, Capadócia e Ásia são mencionados em Atos 2:9, onde muitos tiveram a oportunidade, quem sabe entre aqueles 3.000 tinha alguém dessas regiões. Vamos ao ponto 1 da nossa lição, esperança. A epístola de Pedro destaca a misericórdia divina ao regenerar os fiéis para uma viva esperança. Pedro menciona viva esperança na sua carta, primeira carta 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, a ressurreição de Jesus nos deu esperança. Vamos à base dessa esperança. O estilo conciso de Pedro reúne aqui verdades essenciais, proporcionando um rico campo de reflexão sobre temas fundamentais da fé cristã. Os pilares do cristianismo. O apóstolo apresenta 5 elementos centrais aqui na sua carta. Ele vai falar de eleição, de presciência, vamos ao verso 2, eleitos, segundo a presciência de Deus. Então ele trata de eleição, de presciência, mas não para aí, em santificação do Espírito. Então ele vai falar de santificação, obediência, para obediência e aspersão do sangue de Cristo, graça e paz. Então Pedro menciona aqui, podemos acrescentar também graça e paz, não é? A graça de Deus que se manifestou salvadora. Então nós temos eleição, presciência, santificação, obediência, não é? A salvação, graça e paz vos sejam multiplicadas, a graça e a paz. A viva esperança, a salvação que é oferecida por Cristo é confirmada por sua ressurreição. É a ressurreição de Jesus que nos dá esperança. No entanto, compreender essa verdade exige discernimento, pois é uma revelação acessível apenas pelo Espírito. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não entende as coisas de Deus. Pedro exalta a Deus por conceder essa nova e viva esperança para aqueles que crêem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Nascemos, senão, para uma viva esperança pela ressurreição dentre os mortos. A certeza da herança eterna, a expectativa cristã aponta-nos para um futuro glorioso nos céus, onde a recompensa está reservada para os salvos e é uma recompensa incorruptível. Esta segurança, contudo, depende da fé que sustenta o crente em meio às adversidades e confirma a sua participação na salvação. Leiamos 1 Pedro 1:4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A nossa herança está no céu, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, está prestes a se revelar. Essa esperança que Pedro menciona, esperança viva ou viva esperança, conforme Pedro diz, ela nos é confirmada. E a verdadeira esperança traz alegria, de acordo com Romanos 12:12. Mas a esperança não exclui o sofrimento.
enquanto projeta o crente para a glória futura, confronta a dura realidade da existência terrena, essa tensão entre herança prometida e as provações do presente gera desafios e, por vezes, até tristeza. 1 Pedro 1,6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Pedro reafirma que as aflições e os sofrimentos são parte do processo que comprova a autenticidade da fé, tornando essa fé assim mais preciosa que o ouro. Aí, é a prova da fé, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, é provada pelo fogo e se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, as provações são passageiras, mas a promessa é eterna, estarmos com Cristo para sempre. 1 Pedro 1, verso 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Portanto, o fim da fé é a salvação da alma. E essa salvação, Pedro vai dizer, que inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada. Vamos à revelação da graça, verso 10. Os profetas, inspirados pelo Senhor, anunciaram a manifestação da graça e receberam revelações sobre sofrimentos e a glória do Messias. No entanto, entenderam que sua mensagem se destinava a gerações futuras. Essa salvação foi proclamada por pregadores enviados pelo Espírito Santo, Hebreus 2, 3 e 4, e seu ministério tão grandioso dessa salvação que os anjos desejariam anunciá-la. Diz aqui, indignado o tempo e ocasião, o Espírito de Cristo, que estava nele, indicando anteriormente os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, a glória que se lhe havia de seguir. Verso 12, os quais foi revelado para si mesmo, para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos anunciamos por aqueles pelo Espírito Santo enviado do céu e pregaram o Evangelho, para quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então, próprios anjos desejavam atentar para isso. Vamos à segunda parte, a santidade e o temor ao Senhor, que foi a leitura bíblica que nós fizemos aqui na introdução da nossa lição. Pedro agora traz, do capítulo 1, verso 13, em diante, uma exortação à santidade e ao temor do Senhor. Após enfatizar a grandeza da salvação, Pedro exorta os crentes a uma vida de sobriedade, de santidade e temor ao Senhor. Portanto, cingindo vossos lombos, do vosso entendimento, sede sóbrios. E a expressão repete várias vezes na epístola, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Jesus. Então ele fala de sobriedade, de santidade. Agora, ó, verso 16, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então Deus requer que nós tenhamos uma vida sóbria, santidade no temor do Senhor, que é importante que tenhamos esse temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pedro usa a expressão no verso 13, cingindo os lombos do vosso entendimento. Semelhante linguagem, Paulo também usa em Efésios 6,14, mas aplica a renovação da mente. A Bíblia ensina que a mente, o intelecto, deve atuar em harmonia com os valores morais e sagrados, especialmente ao enfrentar provações. Nenhuma aflição é o fim em si mesmo, pois todas elas são transitórias.
Diante das dificuldades, duas atitudes são essenciais: manter a sobriedade, sem se deixar dominar pela ansiedade, e confiar plenamente na graça que será revelada em Cristo. Graça que será revelada em Cristo. Vivendo em santidade. Verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro mostra que nós devemos ter um viver santo, que os desejos maus, cultivando-os antes do conhecimento da verdade, revela ignorância espiritual e distância do Altíssimo. Atos 17:30, Efésios 4:18, 1 Timóteo 1:13. Mas como filhos da obediência, os cristãos são chamados à transformação, rejeitando antigos padrões e recusando a conformidade com as paixões carnais. 1 Pedro 1:14. Falemos do temor do Senhor e a redenção. Deus julga a conduta de cada indivíduo sem parcialidade, exigindo uma vida de reverência e de obediência e de santidade. Sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga, segundo a obra de cada um, andai em temor. Então, o temor é o princípio da sabedoria, da reverência e da obediência diante do caminhar em temor, conscientes que todos nós prestaremos contas de nossas ações diante de Deus. Falemos do preço do resgate, que Pedro trata aqui no 1:18, sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais. Mas qual foi o preço? O preço foi sangue, sangue precioso de Cristo, verso 19. Então Pedro fala de resgate. Resgate indica a ideia mediante pagamento, sendo descrito aqui, utilizado para descrever a libertação de escravos ou prisioneiros. No Antigo Testamento, do grego de eletrotete, no Antigo Testamento esse conceito aparece nos sacrifícios expiatórios pelos pecados, em Levítico 17:11, onde a expressão hebraica Yom Kippur, ou Yom Kippur, Yom é o dia da expiação, expressa a ideia de expiar, cobrir, fazer propiciação pelo pecado. Era feito com sangue, e o Cordeiro de Deus entregou o seu próprio sangue como preço definitivo da redenção, como Pedro diz, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse resgate fazia plano do plano salvífico de Deus, que foi estabelecido pelo Rei das eternidades antes mesmo da criação do mundo, mas que foi revelado em Cristo para a salvação dos eleitos, o qual, na verdade, verso 20, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Vamos agora ao ponto 3, a identidade do povo de Deus. Pedro, na sequência, vai enfatizar 3 virtudes cardeais, que são as virtudes teologais que nós falamos, fé, esperança e amor. 1 Pedro 1:21, lemos em 1 Pedro 1, versículo de número 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhes deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, no verso 21, encontramos fé e esperança. No verso 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal. Olha o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro.
Então, Pedro fala do amor e a pureza de coração, destacando pela palavra o chamado à santidade, conforme sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, palavra de Deus vivo que permanece para sempre. Então nós fomos gerados novamente por Deus. Pedro também destaca a edificação dos crentes como pedras vivas em Cristo, que é a pedra angular. Então a pedra que qual a igreja de Cristo está edificada não é Pedro. Pedro mesmo declara: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, para com os homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa pedra viva é o próprio Cristo. Ele é a pedra angular e ele chama todos os crentes para serem pedras nesse grande edifício de Deus, que é a igreja. A identidade do povo de Deus, segundo Pedro, é definida não apenas pela fé, mas também por uma vida santificada, separada do mundo, refletindo numa conduta exemplar entre os gentios. Conforme 1 Pedro 2,11, amado, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais da concupiscência carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para naquilo que falem mal de vós como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, que as pessoas observem em nós boas obras. Vamos ao um povo marcado pelo amor. A obediência à verdade conduz-nos ao amor fraternal sincero. 1 Pedro 1,22. Purificando vossa alma na obediência. Então, a obediência nos conduz, a obediência à verdade, ela nos conduz ao amor fraternal, conforme Pedro descreve aqui, demonstrando a intensidade desse amor. Também, conforme 1 Timóteo 1,5, Romanos 12,10, Hebreus 13,1. Assim como Cristo realizou a redenção nossa por amor, os crentes são chamados a amar uns aos outros, refletindo a mesma obediência à verdade como a de Cristo. 1 João 4,7, verso 11, verso 20. E verso 23, Pedro aqui trata da regeneração pela palavra de Deus. Pedro ensina que os crentes são regenerados por uma semente incorruptível. Qual é essa semente? A palavra de Deus, que é viva, que é indestrutível, que é eterna. Aqui, ó, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, viva e eterna. O nascimento natural é transitório, mas o espiritual, que é operado pelo Espírito, permanece para sempre. Para destacar a sua perenidade em contraste com a fragilidade da existência humana, Pedro agora cita Isaías 40, versos 6 a 8. 1 Pedro 1, 24, porque toda a carne é como a erva, Isaías 40, versos 6 a 8, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pedro continua nos chamando agora à santidade. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. Olha aí, deixando toda malícia, todo engano, fingimentos, inveja, todas as murmurações, novamente, abandonando o pecado, desejai afetuosamente com meninos, nascido de novo leite racional, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então o crente deve abandonar a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e se achegar a Cristo como pedra viva. Regenerado pela palavra, os crentes permanecem nela,
pois quem purifica e sustenta o nosso crescimento é a palavra. E cheguemos à pedra viva, um povo que é edificado sobre Cristo. Como a pedra viva, Pedro apresenta essa pedra, enfatizando que ele é o verdadeiro fundamento da fé. No Antigo Testamento, a devoção de Israel estava ligada ao templo e ao sacerdócio, mas agora esses elementos físicos, Deus habita em um santuário imaterial, formado por aqueles que pertencem a Cristo. Oséias 3, 4, 5. A ressurreição confirma que Cristo está vivo, portanto, pedra viva, inabalável, sendo o alicerce sobre o qual a igreja é edificada. Apocalipse 1, 18. Embora Cristo, reprovado pelos homens, continua sendo a fonte de salvação, a pedra angular do novo pacto, conforme Pedro também afirma em Atos capítulo 4, verso 11. Então, nós vemos que Cristo é essa pedra e nós somos chamados para ser pedras vivas. Pedro descreve que cada crente é uma pedra viva, edificando essa casa espiritual para Deus. Verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós somos pedras espirituais, edificados como casa espiritual para Deus, nessa estrutura exercendo um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis por intermédio de Cristo. Firmados na pedra eleita e preciosa, Pedro utiliza 3 imagens para descrever Cristo como a pedra central do plano de Deus. Ele vai dizer, no 6, eleita e preciosa. Mas, de novo, ele repete a mesma coisa do 4, mas para com Deus, eleita e preciosa. De novo, no verso 6, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. Então, é uma pedra eleita e preciosa. Jesus é a pedra escolhida, valiosa aos olhos de Deus. No entanto, foi rejeitado por Israel, que reconheceu sua missão redentora. Não é? E assim, por vós credes, é preciosa. Mas, para os rebeldes, é a pedra que os edificadores reprovaram. Então, Cristo, para o crente, é eleito e precioso. Para o outro, é pedra rejeitada, pedra de esquina. Cristo é a pedra angular sobre a qual a igreja é erigida. Embora rejeitado pelos líderes judeus, tornou-se o alicerce de um novo templo espiritual, garantindo a estabilidade de sua edificação. O próprio Jesus afirmou que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam. É um fundamento inabalável. Cristo é a pedra eleita e preciosa para os crentes, mas para os incrédulos é pedra de tropeço. Aqueles que resistem à palavra tropeçam em Cristo. A incredulidade e a desobediência revelam a rejeição ao Salvador. 1 Pedro 2,8, que diz, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram destinados. Como Isaías profetizou que muitos cairiam por rejeitá-lo, Isaías 8, 14, 15, Jesus declarou que o reino seria retirado de Israel, entregue a um povo que produzisse frutos espirituais, ou seja, a igreja. Separados para proclamar as virtudes de Deus. 1 Pedro 2,9 vai dizer o que nós somos. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao iniciar 1 Pedro 2,9 com a conjunção mas, aqui, o apóstolo estabelece um contraste
entre os que rejeitaram a Cristo e aqueles que nele crêem. Aos fiéis é atribuída uma identidade distinta. Vamos lá. Geração eleita, não é? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. Essa designação reflete o propósito divino que também foi confiado a Israel. Israel era para ser um reino de sacerdotal e a igreja um sacerdócio real. Paulo encerra destacando a transformação dos crentes, enfatizando que antes não eram povo, mas que agora pertence a Deus. Antes não conheciam a misericórdia, mas agora a receberam. 1 Pedro 10, 2,19. Vós que no outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançasseis misericórdia. Um povo peregrino e separado do mundo. Pedro retorna à ideia que os crentes, destacando a sua condição, são peregrinos e forasteiros. Amado, peço como a peregrinos e forasteiros, ou estrangeiros. Seu chamado é para viver em contraste com a impiedade do mundo. Aqui vemos a realidade que Pedro exorta, a renunciarmos os desejos carnais que guerreiam que combate contra a alma. Diz ele, e vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A conduta íntegra diante dos gentios deve servir de testemunho, de modo que até os incrédulos venham glorificar a Deus. Conclusão. No encerramento do 2º capítulo de sua primeira epístola, Pedro exorta os crentes à submissão à autoridade, tema que será explorado com mais profundidade na lição seguinte, pois são instituídas por Deus para manter a ordem, punir o mal. Ele também ensina os servos a submeterem, mesmo instigados, seguindo o exemplo de Cristo, nossa esperança, nosso resgatador, nosso supremo modelo de vida. 1 Pedro 2, 21 e 25. Porque para isso sois chamados, para que também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Cristo nos deu exemplo para seguir as suas pisadas. Vamos para a atividade para fixação. Quais são os 5 pilares do cristianismo, destacado em 1 Pedro 1, 2, eleição, presciência, santificação, obediência, salvação. São os pilares que nós encontramos aqui em 1 Pedro 1, verso 2. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Cristo seja com você, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e semana que vem nós vamos continuar estudando a carta de Pedro, falando de relacionamentos e submissão a Cristo. Assim, nós devemos submeter a Cristo, a esposa ao marido, o marido a Cristo, e assim vivemos uma vida que agrada a Deus, suportando as lutas, aflições, amamos a Deus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Nesse canal nós comentamos 5 lições, a lição da CPAD, a lição da Betel, a lição da CADB, a lição agora da Central Gospel e também a lição da Conimateb. Acione o nosso canal, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.